30 de outubro de 1938. Um programa de rádio simula uma invasão extraterrestre desencadeando pânico na costa leste dos Estados Unidos. Às 20 horas de um domingo, noite anterior ao Halloween, Orson Welles, na rádio CBS, apresenta ao vivo The Invasions of Martians. O episódio ganhou visibilidade por supostamente provocar uma histeria coletiva do público ouvinte. O programa durou 1 hora. No início tinha uma música tema e um anúncio de que o show da noite era uma adaptação de A Guerra dos Mundos, que vocês já viram o filme, certo? Welles então leu um prólogo que foi estritamente baseado na abertura de Guerra dos Mundos. Só que galera, o negócio todo foi apresentado ali como se fosse um programa de rádio dos anos 1938. Após um tempinho, a programação musical foi sendo interrompida subitamente de forma consecutiva com uma série de boletins de notícias descrevendo uma invasão alienígena. Aliás, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Na época de 1938, haviam 2 grandes transmissoras de rádio, a NBC e a CBS. O programa de maior audiência pertencia à NBC. Pense você aí que está de boas fazendo um jantar de domingo com a sua família na véspera de Halloween, ouvindo a rádio NBC tocando The Chase and Samba Hour, que era um programa de comédia, e daí durante o intervalo ou comercial, você muda para outra rádio, que era a CBS, e lá está o Welles no meio do programa falando de invasão alienígena marciana. Boletins informativos com flashes cada vez mais alarmantes detalhando uma mega invasão marciana devastadora com alto teor de veracidade proporcionado pelo formato de reportagem e riqueza de detalhes. Para piorar a coisa, o Welles em um momento começa a interpretar um sobrevivente lidando com as consequências da invasão. Tudo sendo narrado sem interrupções comerciais. Só após 30 minutos da introdução é que teve um comercial. Galera, 1938. Vocês sabem como era o mundo em 1938? A Nestlé tinha inventado o primeiro café instantâneo. Eu não sei se vocês perceberam, mas em 1938 estava ocorrendo o iniciozinho da Segunda Guerra Mundial. Com Hitler estava acontecendo o Anschluss, anexando Áustria à Alemanha. Não sei se vocês dormiram nas aulas de história, mas os eventos giravam em torno de uma tentativa de paz mundial, principalmente com a Conferência de Munique. Winston Churchill ainda não era ministro do Reino Unido. A tensão na Europa com a Alemanha nazista estava começando a ferver e faltavam poucos dias para a Noite dos Cristais, Kristallnacht, acontecer, que foi em 9 de novembro de 1938. No Brasil, dei uma olhada na capa de jornal que eu encontrei no acervo do Globo. Terror pelo rádio. O realismo da estação emissora deu a impressão de que se despejavam sobre os Estados Unidos da América as baterias de Marte. Segunda-feira, 31 de outubro de 1938, vocês estão vendo aqui, né? O mais engraçado foi no dia seguinte, em que astrônomos vieram explicar que os marcianos não podem invadir a Terra. Pessoal, essa é a máxima qualidade de imagem que eu encontrei. Infelizmente não dá pra saber quem foram os astrônomos. Por ser do Rio de Janeiro, acredito que tenha sido alguém do Imperial Observatório Nacional em São Cristóvão naquela época. Mas cara, eu não sei se vocês perceberam. Deixa eu ler o título de novo pra vocês. Os marcianos não podem invadir a Terra. Sim, claro, porque marcianos existem, mas podem ficar calmos que eles não podem invadir a Terra. Não consegui encontrar quem escreveu esse título, nem quem foram os astrônomos que acalmaram a população. Se alguém achar, coloca aí nos comentários aqui embaixo. Good heavens, something wriggling out of the shadow like a gray snake. Now it's another one and another one and another one. They look like tentacles to me. Oh yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. It glistens like wet leather, but that face, ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. The eyes are black and they gleam like a serpent. The mouth is kind of V-shaped with saliva dripping from its rimless lips that seem to quiver and pulsate. Mas e se eu te dissesse que essa história toda de histeria coletiva, com pessoas vendendo casas, sacando tudo do banco, correndo para as montanhas porque o mundo vai acabar e etc. E se eu te dissesse que tem algo de estranho nisso tudo? Fake news em 1938, será? Vamos lá, seguinte, acompanhe meu raciocínio baseado em umas pesquisas que eu fiz aqui na internet. Primeiro de tudo, se tu tiver um inglês legal, ou até mesmo queira treinar, link aí na descrição. Nos primeiros 10 minutos dá pra
perceber a zoeira, mas sempre tem uns goiabomba cair nessas histórias. Os caras falam de explosão em Marte, os maiores observatórios com atenção total em Marte, entrevista com um astrônomo de Princeton. E cara, sério, peraí, pode ser que seja um meteorito e não alienígena, um meteorito de tamanho não comum, mano, é bizarro o troço. Depois começa a mostrar uns barulhos estranhos, lá pelo minuto 14 de sonoplastia, é bem parecido com o que a gente já viu nos filmes do cinema lá, Guerra dos Mundos. Sem spoiler, galera, vá lá ouvir. Existe praticamente uma lenda popular de que parte do público do rádio poderia ter simplesmente perdido a introdução clara, indicando que tratava-se de uma obra de ficção. No entanto, ainda assim, a indignação generalizada foi expressada na mídia, alegando ter sido uma notícia enganosa. Fake Radio Wars Steers Terror Through US. Olha a capa do jornal aí do Daily News. E galera, novamente a culpa vai para os jornais. Acontece que naquele momento, durante os anos de antes e pouco após 1938, o rádio era a novidade, galera. A rádio fazia tanto sucesso que acabaram desviando toda a atenção. As receitas publicitárias da imprensa começaram a cair drasticamente desde a grande crise de 1929. Isso prejudicou muito a indústria jornalística. E então os jornais aproveitaram a oportunidade apresentada pelo programa de Welles para desacreditar o rádio como fonte de notícias. Criaram um sensacionalismo total de pânico na população para provar aos anunciantes, inclusive reguladores e políticos, de que o rádio era irresponsável e não confiável. No New York Times teve um editorial intitulado Terror by Radio, onde metia bala na galera que trabalhava no rádio por estarem oferecendo pânico em notícias falsas da mesma maneira que as notícias reais. Lembra que eu falei de que na época haviam duas grandes rádios? A CBS, onde teve o programa do Welles, e a NBC. Só que a NBC tinha maior audiência e estava competindo com o Welles na CBS. Em alguns sites na internet você vai encontrar que a CBS calculou na época que o programa foi ouvido por cerca de 6 milhões de pessoas, das quais metade sintonizou a rádio quando já havia começado, e assim perdendo a introdução que informava que era, na verdade, um rádio-teatro semanal. Daí pelo menos 1,2 milhão de pessoas acreditou ser um fato real. Dessas, 500 mil teve certeza de que o perigo era iminente, entrando em pânico, sobrecarregando linhas telefônicas com aglomerações nas ruas e congestionamentos causados por ouvintes apavorados tentando fugir do perigo. Por outro lado, no site do Slate, eu vou deixar todos esses links aqui na descrição, você encontra que a CBS encomendou uma pesquisa nacional no dia seguinte à transmissão e os executivos da rede ficaram aliviados ao descobrir quão poucas pessoas realmente sintonizaram a rádio. Além disso, o Slate menciona que na noite em que o programa foi ao ar, o serviço de classificação chamado C.E. Hooper telefonou para 5 mil famílias para uma pesquisa de classificação nacional. Para qual programa você está ouvindo? O serviço perguntou aos entrevistados. Apenas 2% responderam a um play de rádio ou o programa do Orson Welles ou algo semelhante indicando a CBS. Ninguém disse uma transmissão de notícias de acordo com um resumo publicado na Broadcasting. Em outras palavras, 98% dos entrevistados estavam ouvindo outra coisa ou absolutamente nada em 30 de outubro de 1938. Tínhamos a CBS, a NBC e os afiliados, né? Você tinha várias rádios, frequências para sintonizar ali que eram dessas da networking, da rede CBS ou a rede NBC. O programa de Welles estava marcado contra um dos programas nacionais mais populares da época, que era o Chase and Samba Hour, um programa de comédia. Então assim, possivelmente talvez tenhamos pessoas que estavam na NBC e durante um intervalo comercial ou algo do tipo mudou para CBS e ouviu Welles falando da invasão em formato de notícias. Eu preciso repetir que estamos falando de 1938, isso é antes da exploração espacial. Mas assim, causar pânico em massa me parece um pouco estranho. Galera, olha só, o Welles, ele tinha esse programa chamado The Mercury Theater on the Air. Guerra dos Mundos, causando toda essa goiabada lá nos Estados Unidos, foi em 30 de outubro de 1938. Só que Guerra dos Mundos era um dos episódios, vamos chamar assim, do Mercury Theater on the Air. Para vocês acompanharem meu raciocínio, é o seguinte: em 11 de julho de 1938 tivemos Drácula. Quem foi que apresentou? Orson Welles. 18 de julho de 1938, Treasure Island. Depois temos 25 de julho, A Tale of Two Cities,
1 de agosto, The 39 Steps. 8 de agosto, I'm a Fool, The Open Window e My Little Boy. 15 de agosto, Abraham Lincoln. 22 de agosto, The Affairs of Anatole. 29 de agosto, The Count of Monte Cristo. 5 de setembro, The Man Who Was Thursday. 11 de setembro, Júlio César. 18 de setembro, Jane Eyre. 25 de setembro, Sherlock Holmes. Todos eles apresentados pelo Orson Welles. 2 de outubro, Oliver Twist. 9 de outubro, Hell on Ice. 16 de outubro, Seventeen. 23 de outubro, Around the World in 80 Days, que era do Júlio Verne. E 30 de outubro, The War of the Worlds, Guerra dos Mundos. Depois de Guerra dos Mundos, ainda tivemos mais 5 programas com o Welles. O que eu quero dizer com isso é que, tipo, não foi algo no sentido de, nossa, vou ligar aqui a rádio e pá, invasão alienígena, sabe? Não foi bem assim. Quem acompanhava nos horários já sabia de vários programas anteriores do Welles. Então, tipo, não tem muito essa coisa de surpresa. Talvez a inovação seja o fato de ter sido em formato de notícias. Pessoas menos engajadas na época do Welles talvez teriam sido assim pescadas pelo pânico caso não conhecesse o trabalho anterior dele desde o primeiro episódio, que era Drácula. Mas olha, tem um livro que eu encontrei na Amazon em inglês, meio carinho. Esse livro tenta fazer uma análise de forma sistemática de tudo o que aconteceu na época. Houve realmente pânico generalizado em 1938 com Welles? Você vai ter que comprar e estudar. Não tem PDF. No entanto, só para vocês terem uma ideia, achei no ResearchGate um resuminho do livro. Esse PDF de 6 páginas eu vou deixar na descrição aí, tudo no site para vocês baixarem. O interessante é assim, essas obras possuem uma abrangência bem legal da coisa. Para vocês terem uma ideia, eu li aqui que José Manuel Mota mostrou na Europa que Guerra dos Mundos estava disponível em português em 1903 no Rio de Janeiro. 1903. Rio de Janeiro ainda era capital do Brasil. Um pouco mais de 10 anos de Deodoro da Fonseca, né, com a proclamação da República. Até mesmo o estado da Guanabara era separado do estado do Rio de Janeiro. O que vocês acham? Fake news em 1938 causou pânico em geral mesmo? Eu ficaria muito feliz se algum de vocês pegassem da onde eu parei a pesquisa e continuasse. Na descrição aqui embaixo tem um link para ir lá no site com as informações e os documentos que eu reuni. A mensagem principal deste vídeo é que o que está sendo contestado ainda em debate, tá? O objeto de pesquisa hoje é a escala de pânico causada. Milhares, milhões de pessoas em pânico ou meia dúzia de gato pingado? Como responder isso de forma quantitativa, certinho ali, com estimativa confiável? Mas ó, fiquem calmos, tá? Os marcianos não podem invadir a Terra.